Livro dos Salmos, de número 150. Salmos de número 150, nós iremos ler os versos de número 1 até o último verso deste salmo. Salmo 150, verso 1 ao verso de número 6. Vou aguardar os irmãos encontrarem. Que bom tê-los aqui nesse dia de feriado. Tivemos um culto ontem maravilhoso. Aliás, Deus tem nos dado cultos maravilhosos. Deus tem nos dado cultos muito abençoados. E nós agradecemos ao nosso Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu firmamento, ou no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos repetir o verso de número 6, todos juntos, por gentileza. 1, 2, 3. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ó Deus, graças te damos. Obrigado pela leitura da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, e pedimos ao Senhor que fale conosco, ministra o nosso coração por meio das sagradas escrituras, no nome de Jesus, amém. Queridos, podem tomar seus assentos. Hoje eu quero compartilhar convosco sobre a jornada até o Salmo de número 150. Nós temos por hábito de falar capítulos, capítulo 140, 145, 150, mas na verdade isso é uma coletânea, os irmãos disso sabem muito bem. Salmos número 150, dividido em números e dividido em seus versos. O livro dos Salmos não é apenas um conjunto de cânticos, ele é uma jornada progressiva da nossa alma em direção a Deus, ou uma jornada progressiva da alma do salmista em direção a Deus. Ele não foi organizado de uma forma aleatória. O livro dos Salmos, conforme os irmãos verão, ele é organizado dentro de um caminho espiritual que é revelado número após número. Você vai observar que há uma sequência. Os salmos não são colocados aqui de forma desordenada ou desorganizada. Há uma sequência de assuntos a serem tratadas, desde o verso de número 1 do capítulo 1 até o último verso de número 6 do capítulo 150. Há dentro de todos esses versos um caminho espiritual sendo revelado por Deus através da vida dos salmistas que aqui salmodiaram, cantaram. Temos vários que escreveram aqui diversos salmos, a maioria composta por Davi. Se os irmãos observarem o livro dos Salmos, ele vai começar com a decisão e o governo de Deus. Por exemplo, abra comigo Salmo de número 1, por gentileza. O Salmo de número 1, os irmãos vão observar que o livro vai começar com dois fundamentos importantíssimos. Vou repetir isso aqui. O livro dos Salmos começa com dois fundamentos importantíssimos, tanto no número 1 quanto no número 2. O Salmo primeiro, nós observaremos que existem dois caminhos. No Salmo primeiro, dois caminhos são destacados: o caminho do justo e o caminho do ímpio. No Salmo primeiro é destacado essa vida
de felicidade do justo e felicidade ou castigo, melhor dizendo, do ímpio. Só que quando vai para o Salmo de número 2, olha o que diz o verso de número 5, verso de número 6 do Salmo número 2. Então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Quando você lê esse salmo, você vai ver que Deus reina de forma soberana. Olha o que diz o verso de número 1 e 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras. Verso 4. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. O livro dos Salmos começa no número 1, falando de dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Quando vai para o verso de número 2, ele traz uma soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ou seja, nós precisamos escolher o caminho certo, conforme o primeiro Salmos. E precisamos entender que nessa escolha do caminho certo, Deus está no controle de todas as coisas. Então o Salmos ele abre assim, mostrando que existe uma escolha a ser feita, uma decisão a ser feita. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Então eu preciso saber que tipo de escolha eu estou fazendo, porque sem isso, sem saber fazer essa escolha, não haverá uma caminhada espiritual. Então o verso de número 1 até o verso de número 12 do capítulo 1 e capítulo 2, esses dois primeiros capítulos, eles vão demonstrar decisão e governo. Olha como que os Salmos vai mudando de transição, só para a gente fazer uma introdução para chegar no 150. Quando os irmãos observam o capítulo 3 até o capítulo 41, ou o número 3 até o número 41, e eu vou deixar para falar capítulos para a gente não se confundir. Do capítulo 3 até o capítulo 41, há um conflito interno e um conflito externo no salmista, ou nos salmistas que vão compor aqui. Eles vão falar de lutas, vão falar de perseguições, vão falar de crises da alma. Do capítulo 3 ao capítulo 41, os irmãos vão encontrar Davi chorando, vão encontrar Davi questionando, vão encontrar Davi clamando, vão encontrar Davi buscando pela presença de Deus, por causa de um conflito interno e por causa de conflitos externos, problemas que estão por dentro e problemas que também estão por fora. Davi vai questionar. Até o capítulo 43 nós vamos ver o homem que já escolheu Deus, o homem que já escolheu o caminho do justo, o homem que já entendeu que Deus governa todas as coisas, está passando por crises internas e externas. Por quê? Porque todo ser humano precisa aprender a confiar em Deus no meio da dor. Todos nós precisamos aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis. Aqui existe algo que eu acho extraordinário. Escolher Deus não me livra da luta. Escolher Deus não me livra dos problemas. Escolher o caminho do justo e entender que Deus governa sobre tudo não me isenta de provações. Mas tem uma coisa extraordinária: se eu escolher o caminho do justo e entender que Deus governa sobre tudo, Deus vai me ensinar a atravessar por todos os períodos de intempéries, de lutas, de perseguições, de crises da minha alma, dos momentos que eu questionar, que eu chorar, que eu clamar. Deus vai me ajudar a atravessar esses momentos. Do capítulo 3 ao capítulo de número 43, nós vamos ver, 41 nós vamos ver essa explicação, essa sequência ascendente. Quando você vai para o capítulo 42 ao 72, você vai encontrar um salmista que tem sede, que busca, que tem dependência de Deus. Aqui vai aparecer o clamor mais profundo da alma do salmista. Por exemplo, se você abrir o Salmo de número 42, como eu fiz agora,
42, verso de número 1 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Já não é mais um salmista que soube escolher o caminho do justo, que entendeu que Deus governa sobre todas as coisas e que está passando por crises. É um salmista que no meio da crise tem sede por buscar a presença de Deus. Ele é dependente. Aqui vai aparecer o salmista que não só está em crise, mas que no meio da crise ele busca pela presença, ele busca pela intimidade, ele busca pela dependência espiritual. A sua fé está amadurecendo, porque ele fez a escolha certa. Ele entendeu que Deus governa sobre tudo. Ele aprendeu a servir a Deus no meio da dor. E mesmo no meio da dor ele tem sede pela presença de Deus. Eu já te explico, irmão. Tem gente que só glorifica no dia de sol. Tem gente que só glorifica no dia de bênção. Tem gente que só glorifica quando tem dinheiro na conta. O salmista vai me ensinar, do capítulo 42 ao capítulo de número 72, eu tenho sede pela presença de Deus quando é sol, mas eu tenho sede pela presença de Deus quando o tempo está nublado. Eu tenho sede pela presença de Deus quando o dinheiro está na conta, mas eu tenho sede pela presença de Deus quando todas as portas se fecharam. Eu tenho sede pela presença de Deus quando eu estou com boa saúde, mas eu tenho sede por intimidade até nos momentos em que eu estou enfermo. É o salmista mostrando que ele busca a presença de Deus, mesmo nos momentos difíceis. O que é isso? Uma fé amadurecida. E aí quando você vai para o capítulo 73 até o 106, há uma ascendência. Eu disse no começo que os salmos não estão de forma aleatória, não estão. Aqui você vai observar que a maioria dos capítulos estão falando de crise de entendimento e revelação. Agora tem um conflito que vai mudar por completo. Não é mais só dor, não, é uma confusão espiritual. Quando os irmãos abrem os Salmos de número 73, os irmãos vão ver o salmista perguntando: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio tem uma prosperidade excepcional? Por que isso está acontecendo? Nós vamos observar que do número 73 até o número 106 existem várias questões a serem tratadas, vários questionamentos que são feitos aqui. Não é mais um salmista que aprendeu a buscar a Deus no meio da dor, mas é um salmista que começou a ficar confuso, há uma crise de entendimento, e ele busca por uma revelação. E o que eu acho extraordinário é que no capítulo 73, ele começa a fazer algumas perguntas como essas que eu disse: por que o ímpio prospera? Por que isso está acontecendo? Mas o texto vai dizer: até que eu entrei no santuário do Senhor. Quando o salmista entra no santuário, tudo muda, porque existem questões que só serão respondidas quando você estiver na presença de Deus. Já vou te explicar. Explica, pastor. Não, essa questão não vai ser respondida na presença de um advogado. Essa questão não vai ser respondida na presença de um médico. Esse questionamento não vai ser respondido na presença de um juiz. Esse questionamento não vai ser respondido na presença do prefeito da cidade ou de uma autoridade parlamentar. Esse questionamento vai ser respondido quando você entrar na presença de Deus, quando você estiver na casa de Deus. Tem momentos que nós estamos confusos, mas o salmista está dizendo: tem uma resposta da parte de Deus. Onde é? Na presença dele eu comecei a entender como é que as coisas funcionam. E às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, porque nós estamos tão cheios de crises existenciais que nos esquecemos de entrar no santuário do Senhor. Aí Deus está falando comigo assim: meu filho, quando você estiver confuso, vai para a minha presença que eu vou esclarecer, eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar como é que faz, eu vou mostrar para onde você deve ir. E aí chega o Salmo 107 até o 145, que vai falar de restauração, de governo.
Agora o tom vai mudar por completo, irmão. A gratidão começa a aparecer. Deus é exaltado como rei, celebração por suas obras. Agora vai ser a jornada do adorador, que começou buscando Deus, que começou a entender que Deus tem respostas para as nossas crises existenciais. Agora é um adorador que passou pela dor, que passou pela sede de Deus, que passou pela crise, e agora está enxergando Deus em outro nível. E eu acho isso aqui tão extraordinário, porque tem gente que está na igreja há mais de 15, 20 anos, irmãos, e quando Deus passa a se revelar para ele de uma forma extraordinária, ele começa a enxergar a Deus de outro nível, de outra forma. Por quê? Porque o adorador, na dor, ele aprende que a dor vai quebrar o orgulho dele, a autossuficiência dele, a ilusão de controle que ele sempre teve. A dor vai te ensinar a depender de Deus. Os momentos de dores vai tirar você do centro e vai colocar Deus no lugar onde Ele deve estar, no lugar de controle total da sua vida. A dor vai te ensinar isso. A dor, ela vai fazer você perceber isso, enxergar isso. Quem nunca sofreu, irmãos, até canta, mas quem já passou por um momento de sofrimento, não só canta com louvor dos lábios, ele adora com louvor da alma, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a dor ensinou ele que Deus, ele é autossuficiente na nossa vida. A dor vai quebrar o nosso orgulho, e se a dor não quebrar o teu orgulho, você não aprendeu nada sobre o reino espiritual. O que é que a dor faz na vida do adorador? Exatamente isso. O que é que a sede faz na vida do adorador? A sede reposiciona o coração. A sede vai tirar o interesse pelas coisas rasas. A sede vai gerar fome pela presença de Deus. A sede vai criar intimidade. Se lembra que eu disse, quando o adorador está no meio da crise, mas mesmo assim ele tem sede de Deus, sede por intimidade. A sede transforma Deus de uma opção para uma necessidade. Como assim, pastor? A sede por buscar a presença de Deus transforma Deus em nossa vida de uma opção para uma necessidade. Eu já vou te explicar. Não é mais se der eu busco, se der eu oro, se der eu clamo, se der eu cultuo, se der vou pedir ajuda para ele, se der eu vou falar com ele. Não, não é se der, é eu não consigo viver mais sem a presença de Deus. Eu tenho tanta sede de Deus que tudo primeiro é Deus. Primeiro não é horóscopo, primeiro não é os meus amigos que me aconselham, primeiro não é a palavra dos mais entendidos da terra. Primeiro eu tenho tanta sede por Deus que primeiro eu preciso ouvir a voz de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, porque eu tenho sede. Então essas coisas vão trazendo uma evolução no texto, revelando que Deus é real, revelando que não é superficialidade, e revelando onde é que está a nossa fé. Quanto mais buscamos Ele, quanto mais estamos dentro da presença do Senhor nosso Deus, nós vamos descobrindo que Ele é o nosso sustento, é a nossa paz, Ele é a nossa resposta. E aí, nesses momentos de transição, quando a dor quebra, a sede aproxima e a crise te revela Deus, nós vamos se aproximando dos Salmos de número 150, e vai chegar a última sessão, que é o 146 até o Salmo de número 150, onde o adorador, ele não depende mais de fase, ele não depende mais de resposta, ele não depende mais de circunstância. O adorador só faz uma coisa, em qualquer situação. O que ele faz, pastor Daniel? Ele louva. Abra por gentileza, Salmo de número 146, abra por gentileza. Qual é as 3 primeiras palavras do Salmo 146? No 3, 1, 2, 3. Vai para o Salmo 147. Quais são as 3
primeiras palavras do Salmo 147. 1, 2, 3. Vai para o 148. Quais são as 3 primeiras palavras do Salmo 148? 1, 2, 3. Vai para o Salmo 149. Quais são as 3 primeiras palavras? 1, 2, 3. Vai para o 150. Quais são as 3 primeiras palavras? 1, 2, 3. Observe que nos Salmos de 146 até os 150 só resta uma coisa. Agora não tem mais pedido, não tem mais crise, não tem mais questionamento, não tem mais luta, não tem mais dificuldade, só tem uma coisa. O que é? Louvai ao Senhor. Os salmos, ele começa com decisão do 1 ao 2, passa por luta do 3 ao 41, entra em sede dos 42 ao 72, enfrenta crises internas e externas do 73 ao 106, amadurece em revelação do 107 ao 145, mas do 146 ao 150 o salmista aprende uma coisa de tudo isso: o fim da nossa vida é louvai ao Senhor em todo o tempo. Está doendo, irmão? Louvai ao Senhor em todo o tempo. A bênção chegou, irmão. Louvai ao Senhor em todo o tempo. A família está passando por enfermidade. Louvai ao Senhor em todo o tempo. A crise financeira bateu. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Por que, pastor? Porque para louvar a Deus eu não preciso de fase, eu não preciso de tempos bons, eu não preciso de bonanças, eu não preciso de tempo estável. Para louvar ao Senhor eu só preciso reconhecer que Ele é o meu Deus. E aí começa o Salmo 150. O livro começa com uma escolha, mas o livro termina com louvor. Porque quem permanece no caminho, mesmo passando por todas as dificuldades, inevitavelmente, irmãos, inevitavelmente vai se tornar um adorador. Eu encontro muitos irmãos passando por alguns momentos de lutas, de provações, e mesmo em meio às lágrimas eles dizem: eu aceito o processo de Deus, e eu vou louvar o nome do Senhor, meu Deus. Está difícil, está doendo agora, mas eu vou continuar louvando o nome do Senhor, meu Deus. E por que não se lembrar de Jó, servo de Deus, perdeu tudo em um só dia. Ele tira as vestes do corpo e ele vai sobre as cinzas e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É Jó dizendo: o louvor na vida do cristão não deve ter tempo nem estágios de bênção ou tempos ruins, tem que ser em todos os momentos, todo o tempo. E aí o Salmo 150 não é só um cântico final, ele é um destino espiritual de quem não desistiu no meio do caminho, de quem passou por todas essas coisas: escolha, decisões, luta, sede, crises internas, revelações, adoração. Termina aqui com a adoração. E aí começa o versículo de número 1 do Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento do seu poder. Irmãos, quando Deus estava criando os céus e terra, diz que Deus fez o firmamento, ou seja, os céus. O que eu acho interessante é que o salmista, ele vai trazer 2 ambientes distintos para uma convocação universal. Aqui tem 2 ambientes distintos. O primeiro é o santuário. Louvai a Deus no seu santuário. Está falando da terra, o lugar dos homens, o lugar da igreja, o lugar de gente limitada, mas redimida. Louvai a Deus no seu santuário, lugar onde o povo se reúne. Mas o verso de número 2 diz, aliás, a continuidade do verso de número 1 diz: louvai-o no firmamento do seu poder. A igreja adora no santuário, porque firmamento é uma referência aos céus.
lugar de glória, lugar de majestade. Céus, lugar onde Deus habita. Céus, lugar do domínio absoluto de Deus. E lógico que a terra também o é, mas a gente entende toda vez que falamos de firmamento, habitação de Deus. Mas aqui tem duas convocações. Uma para a igreja louvar no santuário, mas tem outra convocação. Diz: louvai-o no firmamento do seu poder. Há uma convocação para que seja feita na terra, mas há uma convocação para que seja feita no firmamento, para que os anjos, para que os céus, para a criação celeste. Então o convite no Salmo 150 para a adoração a Deus é o convite para quem está na terra, e um convite para quem está em cima. Quando nós lemos isso, a Bíblia mostra claramente em Apocalipse capítulo 5 que no firmamento, que nos céus, a adoração é constante. Apocalipse capítulo 5, abra por gentileza a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 7, olha o que diz: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono em cima, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Agora aqui é extraordinário. Versículo 13: depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anjos prostraram-se e o adoraram. Ou seja, existe um louvor na terra por meio da igreja, mas existe um louvor nos céus, que se a igreja não adorar na terra, tem louvor acontecendo em cima, nos céus, no firmamento, ou acima do firmamento. Então o Salmo 150 começa dizendo assim: todo mundo louve, em todo lugar, em cima, mas também embaixo, no visível, mas louve também no invisível. Aqui no natural, louve você também. Por que, pastor? Porque no espiritual está acontecendo louvor a todo instante. É uma sinfonia cósmica. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Os céus já está fazendo a parte dele. Se você chegou aqui cansado, quebrado, moribundo, não quiser adorar,
O céu já está adorando mesmo antes de você acordar. Aleluias. Se você chegou aqui aborrecido porque perdeu alguma coisa, o céu já está adorando antes mesmo de você chegar aqui. Deus não depende da sua adoração, mas Ele espera que você corresponda ao que está acontecendo em cima no firmamento. O Salmo 150 está dizendo: tem louvor em cima, mas tem que ter louvor embaixo também. Tem adoração em cima, mas tem que ter adoração embaixo também. Então louve. Aleluias. O louvor não começa na igreja, irmãos. O louvor já está acontecendo nos céus. A igreja só entra no que já está em movimento. Quando a igreja louva, ela não está criando algo novo, ela só está se alinhando com o que está acontecendo lá em cima, no trono de glória. Ela só se alinha. Louvar é entrar nessa sintonia com o que já está acontecendo lá em cima no trono. Então nós precisamos entender isso. Quando você levantar a sua voz hoje, quando você disse aí um glória a Deus, quando você disse aí um aleluia, você não disse sozinho. Já tinha lá em cima alguém dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Quando você estava glorificando aí, ou está glorificando aqui, você só está se juntando a um coral eterno. E eu faço questão de repetir o texto, eu faço questão de repetir o verso de número 13, o versículo de número 13 de Apocalipse capítulo 5. Depois ouvi todas as criaturas existentes. Existente onde, pastor? Existente nos céus, existentes na terra, debaixo da terra, existentes no mar e tudo que neles há. O que eles diziam? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o poder para todo sempre. Para todo sempre. Aleluias. O céu está fazendo a parte dele e você está fazendo a sua? Vai corresponder ou não? Vai corresponder ou não? Aleluias. E aí a gente vai para o verso de número 2. Olha o que diz o verso de número 2, que é uma continuidade tão extraordinária. Diz assim: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Aqui existem duas dimensões do louvor. Aqui existe uma dimensão pelos feitos, pelo que ele fez, não é pelo que ele vai fazer, é pelo que ele fez. E existe uma outra dimensão do louvor, por sua grandeza, por quem ele é. Louvai-o pelos seus atos poderosos, por aquilo que ele fez. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, por aquilo que ele é, ou por quem ele é. Deus criou tudo por sua palavra. Então vamos relembrar aqui alguns feitos de Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos, a criação. E disse Deus: haja, e passou a existir. Falou Deus, e tudo passou a vir à existência. Atos poderosos. Você está louvando aqui, não é porque o dia foi bom hoje. Você está louvando aqui, não é porque você foi contemplado com feriado. Você está louvando aqui, não é porque a segunda-feira começou de boa, de bênção, não. Você só está louvando aqui porque você existe pelo feito de Deus. Você só está louvando aqui porque Deus te trouxe à existência. Segundo, feitos grandiosos de Deus. Deus abriu o mar vermelho, tirou o povo da escravidão de uma maneira extraordinária. Ei, você só está louvando aqui, não é porque Deus fez você existir. Você só está louvando aqui porque Deus te libertou.
porque Deus te deu libertação. Aleluias. Ponto 3, feitos de Deus. Provisão no deserto. Deus mandou maná do céu, fez brotar água da rocha, sustentou o povo de maneira extraordinária, deu pão, literalmente carne, para o povo se alimentar. Você só está louvando aqui porque Deus está sustentando você. Você só está louvando aqui porque mesmo em lugares improváveis, Deus te fez triunfar. E talvez você não triunfou ainda nesta situação, mas Deus continua te sustentando mesmo nesse vale, mesmo nessa prova, mesmo nessa luta. Deus continua te sustentando, e só por isso é que você pode louvar. Vamos falar de outro feito de Deus, o maior deles, a cruz. O perdão, a reconciliação, a salvação, feitos extraordinários. O maior dos feitos de Deus não foi abrir o mar vermelho. O maior dos feitos de Deus não foi livrar o povo no Egito. O maior dos feitos de Deus não foi enviar maná, aquela semente esbranquiçada como semente de coentro, como folha de coentro caindo dos céus. O maior dos feitos de Deus não foi fazer brotar água da rocha. O maior milagre dos feitos de Deus foi transformar você, num pecador que não prestava, em um exímio adorador, que está aqui hoje, na segunda-feira, na Natal, adorando a Deus, sabendo que você não tinha condição para isso. Um dos maiores feitos de Deus foi ter transformado esta humanidade cheia de pecado, em uma humanidade que pode estar de pé na presença dEle, para enviar para Ele. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o seu nome, glorificado seja o teu nome. Agora escute isso aqui. Se você esquecer de tudo o que Deus já fez, lembre-se disso: tudo o que Ele fez já é suficiente para Ele ser adorado. Tudo o que Ele fez já é suficiente para Ele ser adorado. Aí tem aqueles irmãos que faz barganha com Deus, né? Sabe, Deus, tem gente que só dá culto em ação de graça, irmão, só se Deus fizer. Só se Deus fizer. Um dia eu recebi um papelzinho, a irmã falou assim: eu quero dar um culto em ação de graça. Por quê? Não por nada não, eu quero dar um culto de ação de graça. Mas qual é a bênção, irmã? Não, a bênção eu ainda vou receber, eu não recebi nada ainda não. Gente que entendeu que Deus não precisa fazer para que eu o adore. Tudo que Deus já fez, desde a criação até aqui, já é suficiente. Se Deus não abrir porta nenhuma, já é suficiente que eu o adore. Se Deus não fizer milagre nenhum para mim em 2026, já tem suficiência para que eu adore o seu santo e eterno nome. Aleluias. Mas o salmista, irmãos, ele não fala só que Deus, Ele é um Deus que faz. Ele não diz que Deus tem atos poderosos. Ele diz que nós devemos louvar a Ele conforme a excelência da sua grandeza. Vamos lembrar do profeta Isaías, que ele disse: quem é como o Senhor nosso Deus, que com o punho das suas mãos Ele recolheu as águas de onde, irmãos? Do mar, como se fosse uma concha. Que Ele mediu os céus com os seus palmos. Ele se assenta sobre o globo da terra. A terra é escabelo dos seus pés, ou é o pó dos seus pés. Quem é como esse Deus? Vamos falar da grandeza de Deus. Ele é soberano, nada foge do controle dele. Ele é todo poderoso, não tem limites para que ele possa agir. Ele é infinito, não tem começo, não tem fim. Ele é imutável, não muda conforme as circunstâncias. Os feitos mostram o que Deus já fez, mas a grandeza revela quem de fato Ele é. Como assim, pastor? Como revela quem de fato Ele é? Se
tiver pandemia, Ele continua sendo o grande Deus assentado no trono. Se não tiver pandemia, Ele continua sendo Deus assentado no trono. Quem estiver no poder, não importa se esquerda ou direita, Ele continua sendo Deus assentado no trono. Ele é o Deus que está sempre no controle de tudo, nos piores ou melhores momentos da humanidade, na inflação ou nos momentos bons, Ele continua sendo o Deus super, ultra, todo poderoso, a quem nós devemos adorar. Se Deus nunca mais fizer nada para mim e para você, Ele já continua sendo digno de ser adorado por toda a eternidade, por quem Ele é, pelo que Ele é. E tem gente que só louva quando faz algum sentido. Mas esse salmo está me ensinando a louvar a Deus, independente de se faz sentido ou não. Louve a Deus pelo que Ele já fez. Louve a Deus pelo que Ele é. Ele continua sendo Deus. E aí talvez, irmãos, escute aqui. Talvez você entrou aqui hoje, ou talvez você está acompanhando de casa, sem ver milagres acontecendo. Talvez você está precisando de resposta e você não está vendo resposta. Talvez você não está entendendo absolutamente nada desse turbilhão que você está enfrentando. Mas Deus está dizendo para você: você não precisa de um novo milagre. Você só precisa lembrar de quem eu sou e do que eu já fiz. Você, não, você não entendeu. Você não precisa esperar Deus abrir esta porta. Você não precisa esperar Deus trazer um milagre e colocar dentro da sua casa para você louvar. Já ofereço culto de ação de graça hoje, já louve o nome dEle hoje. Mas pastor, nada faz sentido, não estou vendo milagre, não estou vendo resposta. Já tentei várias vezes essa porta. Deus está dizendo: você não precisa de um novo milagre para adorar o meu nome. Você só precisa lembrar de quem eu sou, do que eu já fiz, de quem eu sou. Só isso. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Perdeu, louve ao Senhor. Ganhou, louve ao Senhor. A dificuldade está apertando, louve ao Senhor. Louvor de quem tem memória é muito mais poderoso do que o desespero de quem se esqueceu de quem Ele é. Louvor de quem tem memória é muito mais poderoso do que o desespero de quem se esqueceu de quem Deus é. Então lembre disso. Adore ao Senhor. É isso que o Salmo 150 está dizendo. Está exortando toda a criatura a louvar ao Senhor. E aí a gente vai, o horário já se foi. A gente vai para o verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E aí ele faz um reforço: louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E aqui vai ser o fechamento de um livro inteiro, do maior livro da Bíblia, considerando o número de capítulos e versículos. Aqui está o fechamento. Escute, o verso 6 não está dizendo louve quem quer. O verso 6 não está dizendo louve quem está sentindo. O verso de número 6 não está dizendo louve só quem estiver bem. O verso de número 6 não está dizendo louve só quem não está cansado. O verso de número 6 está dizendo tudo o que tem fôlego,
Ah, pastor, mas eu estou doente, no leito do hospital, quase à beira da morte, mas ainda tem fôlego? Tenho! Então louve o nome do Senhor. Tudo o que tem fôlego, a palavra fôlego está remetendo aqui ao sopro de vida dado por Deus. Ou seja, se Deus te deu o fôlego, Ele já te deu um motivo para você louvar. Seja na bonança, seja na prova, seja na luta, seja na bênção, seja na saúde, seja na enfermidade, seja na alegria, seja no choro, seja no canto, seja em qualquer segundo, tem fôlego. Então louve, glorifique, adore, exalte o nome dEle. Aleluias. Talvez você pode ter perdido coisas, irmão. Talvez você veio para este culto hoje com percas, perdeu pessoas, perdeu oportunidades. Mas Deus está dizendo para você: se ainda tem fôlego, louve. Se ainda tem ar passando pelos seus pulmões, me adore. Ah, pastor, mas está doendo, a dor, a luta está me espremendo. Louve o meu. Mas eu estou chorando muito. No meio das lágrimas e do choro, louve o meu nome. Não importa se você perdeu coisas, pessoas, oportunidades, Deus ainda não terminou. Se está respirando, mesmo que seja quase partindo, continue louvando, continue adorando. O Salmo 150 não está falando de problema, irmão, ele está falando de resposta. E qual é a resposta na vida espiritual? No final de tudo, passei pelo vale, passei pelos montes, passei por momentos bons e ruins, mas no final eu vou louvar o nome do meu Deus, eu vou exaltar o nome do meu Deus. Deus não está procurando perfeição, performance, Deus não está procurando talento, Ele está procurando fôlego transformado em louvor. Ele está procurando quem tem fôlego, mas quem também adora. Ele está procurando quem está quebrado, mas com fôlego glorifica o nome dEle. Aleluias. Oh, aleluias. Está respirando? Eu tenho uma missão para você. Transforme esse fôlego em adoração. Se coloca de pé, irmão. Pergunta quem está do seu lado ou quem está atrás de você: está respirando? Pergunta para ele. Pergunta para ele, irmão: está respirando? Está respirando? Tá? Você já entendeu, né? Está respirando? Está respirando? Então Deus está dizendo: então põe para fora, põe, louva. Ei, mesmo que seja no meio do choro, da lágrima, mas põe para fora, vai, põe para fora esse louvor, essa adoração.